Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para trazer para vocês um livro super polêmico. Este livro aqui. Depois da vinheta você vai saber tudo sobre Lolita. Então, pessoal, o livro de hoje é um livro bem polêmico. Lolita, do Vladimir Nabokov, ou Nabokov, não sei como é que vocês pronunciam, eu falo Vladimir Nabokov. E esse livro eu li no final de 2013, começo de 2014, por aí. O Vladimir nasceu na Rússia em abril de 1899. E este livro é um dos mais famosos do escritor e um dos mais polêmicos. Quando ele escreveu Lolita, ele mandou para diversas editoras e foi negado. Foi uma polêmica na época que ele queria publicar o livro. Então, só em 1955 é que... Aliás, em agosto de 1958 é que finalmente Lolita foi publicado. E assim, Lolita é uma história que é polêmica porque trata de um caso de pedofilia. Para mim é pedofilia, em momento algum fala aqui no livro que traz esse termo, mas a história é em cima disso, porque traz a história do professor Humbert, ou HH, que ele escreve aqui. Ele sai de ele tem alguns problemas. Primeiramente, ele conta que se apaixonou por uma mocinha quando ele era adolescente, uma mocinha da idade dele, e que posteriormente essa mocinha teria morrido, e ele ficou com esse romance impregnado nele, e desde então ele só observa meninas a partir dos 12 anos. Até uma certa, não me recordo bem se até os 14 ou 16, eu não tenho muita certeza, mas ele vai para casa de uns parentes. Ele conta que quando ele chega na cidade, a casa dos parentes pegou fogo, e aí falam para ele que tem uma senhora que aluga quartos da casa dela, uma senhora viúva, e ele vai até a casa dela, e essa senhora chama-se Charlotte. Quando chega na casa da Charlotte, ele olha meio que a casa, não gosta muito, não se agrada de ter que alugar lá, não gostou do lugar. Aí ela convida para ele conhecer o jardim. E quando ele chega no jardim, ele encontra a Dolores deitada, que no caso Dolores é a Lolita, deitada no jardim tomando sol, e o canhão de água meio que jogando água na mocinha, né? E ele, pronto, aí é o bastante para ele ficar com a casa. Ele fica fissurado pela Lolita e ele aceita alugar a casa. Posteriormente, a mãe da Lolita se apaixona por ele, e para ficar perto da Dolores, ele aceita se casar com a Charlotte, mas ele não gosta da Charlotte, ele é fissurado na Lolita. E a partir disso surge muitas outras coisas, porque assim, a história é contada por ele, então ele conta da forma que ele enxerga. Não quer dizer que a história tenha sido essa, que isso é a verdade. Ele pode ter induzido o leitor a pensar pela cabeça dele. Ele pode não, ele induz você o tempo todo a pensar pela cabeça dele, que a Lolita não é a santinha que parece, que ela se insinuava para ele, mas isso é a visão dele. E outro detalhe que me chamou a atenção é que esse livro, ele fala que o Humbert, ele estava preso aguardando julgamento por outro crime, e que ele escreveu este livro de dentro da cadeia enquanto esperava o julgamento. E assim, o livro é bem polêmico, porque aí a Dolores, mais pra frente, ela vai ser mandada para um acampamento
porque a mãe dela percebe e acha que tem alguma coisa errada, então a Charlotte manda ela para um acampamento e ela encontra um diário do Humbert guardado por lá. Ele encontra e consegue abrir e ler assim, umas coisas horríveis, ele xingando ela de tudo, falando que não gostava dela, que gostava era da Lolita. Escreveu umas coisas lá que ela não gostou. Quando chegou em casa, aí ele estava na rua, quando ele retorna, ela tá escrevendo uma carta e ele tenta de todas as maneiras se justificar, falar que não, que aquelas são personagens de um livro que ele está construindo, de um livro que ele está escrevendo, são personagens que ele está construindo, mas ela não se convence dessa explicação dele. E aí, quando ele vai para a cozinha preparar uma bebida para acalmá-la, ela vai até a caixa do correio que fica em frente à casa dela, só que ela tem que atravessar a rua, e enquanto ela vai lá, ela é atropelada por um carro e morre. E isso não é um spoiler, ou não sei, para alguns, mas para eu continuar falando sobre o que vai acontecer, eu sou obrigada a contar isso para vocês. E isso porque o Humbert já tinha pensado várias vezes em dar cabo da vida da Charlotte, porque ele queria ficar com a Dolores só para ele, mas ele não tinha coragem. Então, quando ela foi atropelada e morreu, nossa, para ele foi um prato cheio, porque aí ele trancou a casa, pegou o carro da família, foi até o acampamento, contou a história para a pessoa que cuidava do acampamento e levou a Lolita com ele. Então eles começaram a viajar pelos Estados Unidos, parando de cidade em cidade. Nas cidades que eles chegavam, ele falava que era pai dela. No entanto, eles tinham uma relação de homem e mulher. E ele fala que a Lolita era uma pessoa muito difícil, que para ele conseguir as coisas com a Lolita, ele tinha que agradá-la. Ele comprava agrados, presentes para ela. Mas isso é a visão dele. Dela não, dele. Ele conta porque o que ele tenta se justificar, né? Falando que ela não era tão inocente assim, que ela não era uma menina tão inocente assim. Mas você percebe que é claramente eu acho que ele tem... a Dolores tem 12 anos e o Humbert... não fala aqui, mas deve ter uns 42, 45. Ele fala no livro, mas ele não tá falando aqui na orelha e nem na sinopse. Mas ele fala no livro, para mais de 40 anos ele tem. E a Dolores tem apenas 12. Então é um claro caso de pedofilia. E assim, não é legal romantizar esse tipo de coisa, porque de acontecimento, porque é nojento. Mas aqui nesse livro, que é um dos que eu gostei demais, em momento algum ele escreve nenhuma cena, nada, ele só narra os fatos, como foi desenrolando, como foi que aconteceu, e tenta justificar falando que ele era apaixonado por uma menina dessa idade e que ela morreu, e que aí a partir daí ele ficou com esse transtorno, com essa coisa de olhar só para as meninas da idade da amada dele que tinha morrido lá quando eles eram adolescentes. Então, pessoal, esse livro tem muito mais coisas. Eu não vou falar para vocês o que acontece com a Lolita quando eles estão viajando pelos Estados Unidos, o que acontece. Eu não vou falar porque aí vocês vão ler, é uma leitura ótima e assim, por mais que fale desse tema horroroso que é a pedofilia, mas a história é uma história bem... ele procurou trazer a gente pro universo dele. Então é pela cabeça dele, é o que ele acha de tudo, é a visão dele que ele passa pra gente. Então eu espero que vocês leiam, que vocês gostem. É um livro muito bom, mas você tem que ter cuidado porque você não pode se deixar levar pelo narrador. E é isso. Talvez se eu tivesse que falar mais sobre o Lolita, eu passasse, sei lá, o dia inteiro falando sobre esse livro, porque ele é um livro bem profundo, ele tem muita coisa interessante de se falar, mas infelizmente o vídeo vai ficar enorme e eu não quero que ele fique muito grande. Então, pessoal, é isso. Leiam Lolita, do Vladimir Nabokov, ou Nabokov, não sei.
você escolhe o jeito que você vai pronunciar. É realmente um livro muito bom, muito profundo, muito forte, muito forte. E então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa aí seu like para me ajudar na divulgação. Se você ainda não é inscrito, tá vendo esse vídeo por acaso, inscreva-se aqui e acompanhe todos os vídeos, todos os outros posts. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau!